Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro e o ano é 2024. Então façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias estão sendo ruins, se você não tem bons resultados, então procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, toda a escuridão, todas as trevas da sua mente e colocar lá somente a luz de Deus, a luz divina, e agindo assim diariamente, com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você terá bons resultados. Então façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 10 do livro de Deuteronômio, o livro onde que Moisés, o livro que trata dos discursos e dos sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando eles estavam acampados ali nas planícies de Moabe, preparados e prontos para a conquista da famosa terra prometida. E qual era o objetivo de Moisés com estes discursos, esses sermões? Era elevar a moral ali do povo de Israel, trazer mais coragem, mais determinação para que aquele povo pudesse conquistar a famosa terra prometida. E esses discursos são 3 discursos, em cada discurso Moisés trata de um determinado assunto. Então no primeiro discurso ele fala das caminhadas, das jornadas que eles fizeram ali desde a saída da escravidão ali do Egito até chegarem à famosa terra prometida, a famosa terra que mana leite e mel. Então ele falou ali das caminhadas, das jornadas e pelos locais por onde eles passaram. Este foi o primeiro discurso. Já no segundo discurso ele fala da importância das leis, dos princípios, dos mandamentos que Deus entregou ali para eles, que Deus entregou para eles ali no Monte Sinai. Então todos os princípios, os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus. Então ele fala da importância das leis que Deus passou para eles ali no Monte Sinai. Já no terceiro discurso ele fala de como Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus proporciona para aquela pessoa que segue os estatutos, segue as leis de Deus, os mandamentos e os princípios de Deus, de como Deus é misericordioso, Deus é generoso e benevolente com aquela pessoa que está cumprindo com suas leis, está seguindo as leis de Deus. Ou seja, sempre que você faz o que é correto, Deus vai te ajudar e Deus vai te proporcionar a vida plena, com muita riqueza, com muita sabedoria, paz espiritual, alegria, saúde, ou seja, tudo que você precisa para ter uma vida boa. Então, sempre que Deus se agrada com as obras de uma pessoa, Deus é muito generoso com aquela pessoa e ajuda aquela pessoa em tudo. Então, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10, perfeito? Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu positivo, a mãozinha ali de positivo. Agindo assim, com certeza a plataforma vai entender que este material é relevante e vai levar para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura e para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir então no quinto livro da Bíblia, no quinto livro do Velho Testamento, também o quinto livro escrito por Moisés, chamado Deuteronômio. E
hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10. E se você quiser obter o conhecimento, quiser assistir aos demais vídeos dessa coletânea, dessa nossa playlist chamada Deuteronômio, basta você acessar aí a nossa playlist no nosso canal e lá você vai poder obter a sabedoria, a sabedoria e a riqueza de todos os demais vídeos, de todos os demais capítulos. Então, no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, no versículo 1, diz assim: Naquele tempo o Senhor me disse: talha 2 tábuas de pedra como as primeiras e vem até mim. No monte faz uma arca de madeira. Então, é Moisés aqui se dirigindo, então é Moisés que está falando ali com o povo de Israel no seu discurso, né? E ele está falando aqui o Deus ordenou para ele, para que ele fizesse, ou seja, para que ele talhasse 2 tábuas de pedra e subisse o monte, porque Deus novamente iria escrever os mandamentos, os 10 mandamentos ali para ele. Perfeito? Escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Então, Moisés dizendo que Deus disse a ele: escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás, estas tábuas você colocará na arca. Versículo 3: E fiz uma arca de madeira de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. Então Moisés pegou as 2 tábuas de pedra e subiu o monte, levando as tábuas na mão. Versículo 4: Ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falou no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as deu a mim. Então Moisés subiu ali com as 2 tábuas de pedra, conforme Deus havia orientado que ele fizesse, e ele subiu o monte, e Deus novamente escreveu naquelas tábuas de pedra com seu dedo os 10 mandamentos, e depois que ele escreveu os 10 mandamentos, ele devolveu a Moisés, e entregou para Moisés. Versículo 5: E me virei e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito, e ali elas estão, como o Senhor me ordenou. Então Moisés pegou as tábuas, desceu do monte e colocou as tábuas com os 10 mandamentos na arca, conforme o Senhor havia ordenado. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada, desde Beirote, dos filhos de Jaçã até Mosera. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Então, depois que Moisés desceu ali com as tábuas e colocou as tábuas ali na arca, então os filhos de Israel, os israelitas, seguiram sua jornada e empreenderam sua jornada desde Berote, dos filhos de Jaçã, até Mosera. E ali naquele local, no Monte Ó, Arão, que foi o primeiro sacerdote de Israel, Arão, que era irmão de Moisés, irmão mais velho de Moisés, e que foi juntamente com Moisés, os dois usados por Deus para libertar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. E por que eu digo usados por Deus? Porque Deus, ele vai usar as pessoas, são as pessoas que vão trazer as soluções para os seus problemas. Então Deus usou tanto Moisés como Arão, mas não é de usar aquela coisa de você usar uma pessoa. Deus usa as pessoas para trazerem as soluções para os seus problemas. Então Deus pegou Moisés e Arão, e com os dois ele tirou ali o povo de Israel da escravidão do Egito. Perfeito? Então, e Arão, ele faleceu, ele morreu e foi sepultado ali no Monte Hor. E seu filho Eleazar foi quem sucedeu ele como sacerdote do povo de Israel. Versículo 7: Dali seguiram viagem até Gulgodã, e desde Gulgodã até Jobatã, uma terra de ribeiros de águas. Então dali, depois que Arão havia morrido, foi sepultado, e Eleazar assumiu como sacerdote de Israel, então o povo de Israel seguiu, os filhos de Israel seguiram viagem até Gulgodá, e desde Gulgodá até Jobatã, uma terra de ribeiros e de água. Então eles foram até uma terra onde tinha água.
Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar e para abençoar no seu nome até este dia. Então ali o Deus separou a tribo de Levi. Então a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus, ou seja, as famílias de Levi foram as famílias escolhidas por Deus para ministrar o serviço sacerdotal, para que eles pudessem administrar o tabernáculo, cuidar do tabernáculo de Deus, cuidar da manutenção do tabernáculo de Deus e também o transporte da arca, a famosa arca sagrada. Então foi a tribo de Levi, a tribo escolhida para fazer esse trabalho sacerdotal. Versículo 9: Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. Então, Levi, a tribo de Levi, os descendentes de Levi, as famílias de Levi, eles não têm herança. Eles não têm heranças materiais. Então a herança deles é a herança de Deus. Então é um pacto feito ali com Deus que a tribo de Levi seria a tribo que iria fazer todo o trabalho sacerdotal e também todo o trabalho de administrar o tabernáculo de Deus. Versículo 10: E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo. E o Senhor não quis destruir o povo de Israel. Então o que Moisés está falando aqui, que tanto na primeira vez, quando ele subiu pela primeira vez no monte para receber as tábuas com os 10 mandamentos, ele ficou lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E da segunda vez também, quando novamente ele sobe o monte para receber novamente os 10 mandamentos, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, novamente ele fica lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, orando a Deus, implorando a Deus para que Deus não destruísse aquele povo, não destruísse o povo escolhido por Deus, não destruísse o povo de Israel. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra que eu jurei dar aos seus pais. Então Deus se dirigiu a Moisés e falou para ele se levantar e seguir à frente do povo de Israel na jornada rumo à terra prometida, rumo à terra que Deus havia prometido aos pais de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 12: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti, apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que o ames e que sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então Moisés está dizendo aqui para o povo de Israel que o que Deus quer deles é que eles amem a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, que sigam o seu caminho, que sigam o caminho de Deus, que seja temente às leis e às ordenanças de Deus, aos princípios de Deus, pois agindo assim, com certeza Deus fará tudo por eles, Deus fará tudo por você. É só você seguir o caminho de Deus, seguir os princípios, fazer as coisas corretamente, que Deus vai ajudar em tudo o que você fizer. É o famoso toque de Midas, aquela pessoa que faz as coisas corretamente, tudo que ela toca vira ouro. Então, o que Moisés está falando aqui é para o povo de Israel amar a Deus, temer a Deus, né, de todo o coração e seguir os caminhos e as leis de Deus, obedecer às leis de Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Versículo 13: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que te ordeno neste dia para o teu bem. Então guarde os mandamentos e os estatutos de Deus, faça as coisas corretamente para o teu bem, pois quando Deus se agrada com aquilo que você faz, Deus vai multiplicar e vai dobrar tudo que você tem. Tudo, 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 tudo. Versículo 14: Eis que os céus e os céus dos céus
do Senhor são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo o que nela existe. Então, os céus e a terra são do Senhor com tudo que lá existe. E por que é dito isso? Porque você não é dono de nada, você só pode usufruir as coisas. Todo o ouro que você tem, toda a prata, toda a riqueza, toda a glória, todo o luxo que você tem, nada é seu, você só está desfrutando. Está aí para você usar, você só precisa acessar. Você só precisa acessar as benécias, as coisas maravilhosas que Deus já fez para você. Você só pode acessar. Nada é seu, nem mesmo esse corpo, essa roupa, nem mesmo esse corpo. Não, o seu carrão não é seu, o seu jatinho não é seu, o seu iate não é seu, a sua mansão, a sua casa de praia, a sua fazenda, seus carrões não são seus. Você só está utilizando por um curto período de tempo. E assim que você morrer, vai ficar para outro usar, porque não é seu, é tudo de Deus. Deus já fez tudo para você. Você só precisa acessar. Você só tem que acessar todas as maravilhas e as coisas que Deus já fez para você. Então o que Moisés está dizendo aqui é isso: os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus. A terra também, com tudo o que nela existe, nem mesmo o seu corpo é seu. Você só está utilizando. Da terra ele veio e para a terra ele vai, com certeza. Não tem como fugir disso. Não tem como. Tem como você entrar numa nave espacial e ir lá para Marte e achar: agora eu estou salvo, agora eu não vou morrer. Não tem como. Você vai morrer do mesmo jeito. Você vai morrer do mesmo jeito. Só vai ser enterrado em um local diferente. Talvez você não seja enterrado na Terra, mas vai ser enterrado em Marte. Então, em Marte você não pode ser enterrado, você vai ser Marte. E agora? Perfeito? Deu para entender? Somente o Senhor teve deleite em teus pais para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, vós acima de todos os povos, como é neste dia. Então, somente o Senhor teve o deleite em teus pais, ou seja, Deus se alegrou com os pais de Israel, com Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus se alegrou com eles. E é por isso que Deus está colocando o povo de Israel como sendo o povo que vai trazer, que vai multiplicar, que vai se multiplicar sobre toda a terra, sobre toda a terra. Perfeito? Versículo 16: portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração, e não sejais mais obstinados. Então, circuncidar é você tirar todo o excesso, todas as impurezas que estão no seu coração. E não seja um povo obstinado, porque o povo de Israel, Moisés está se dirigindo, claro, ao povo de Israel. O povo de Israel era um povo obstinado, ou seja, um povo desobediente, um povo que não acreditava, que não tinha fé, que viviam reclamando, viviam murmurando, viviam criticando tudo, que não aceitavam nada, não aceitavam e não reconheciam as benécias e como Deus era misericórdia e benevolente com todos eles. Versículo 17: porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, e Senhor dos senhores, um grande Deus poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Por que não aceita recompensas? Exatamente o exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o que o rei dos Moabitas, o rei Balaque, o que ele tentou fazer com Deus. Juntamente com Balaão, Balaque contratou, vamos dizer assim, Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Perfeito? Só que Balaão ele diz para Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. E por diversas vezes eles tentaram, por 3 vezes, para falar a verdade, eles tentaram fazer uma espécie de uma propina ali com Deus. Ou seja, vamos aqui erguer 7 altares, em cada altar nós vamos sacrificar um bezerro e um carneiro, perfeito? Em cada altar, para ver se Deus vai amaldiçoar o povo de Israel. Mas como Deus pode aceitar uma propina para desfazer o que ele já fez? Ou seja, se ele já abençoou o povo de Israel, então ele já abençoou, não tem como ele amaldiçoar. Deus não é homem que mente, e nem criança, né, que se desfaz do que ela já fez.
perfeito? Então não tem como. Então por isso que diz aqui, né? Deus não aceita recompensas, Deus não aceita, como é que fala? Deus não aceita propinas, Deus não aceita agrados para desfazer aquilo que ele já fez. Então, se ele abençoou, ele abençoou, se ele amaldiçoou, ele amaldiçoou. Perfeito? Então, o que diz aqui é exatamente isso. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça de coração. Faça de boa vontade. Seja natural em tudo aquilo que você faz. Não adianta você ser uma pessoa artificial. No livro de Provérbios tem uma passagem que diz assim: a alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá também. Então, o que quer dizer isso? A pessoa vai e vê isso, agora eu vou ser generoso, agora eu vou fazer, vou ajudar um aqui, vou ajudar outro ali, porque aí depois eu vou receber em troca, vou receber algum benefício em troca. Não funciona assim, você não faz acordo com Deus, você não faz negócio com Deus, você tem que fazer as coisas de coração, vindas do seu coração. Perfeito? Então, se você está pensando que está fazendo um negócio, um acordo com Deus, não vai funcionar. Não funciona assim. Você tem que agir naturalmente, fazer tudo de coração. Versículo 18: Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Então ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimentos e vestes. Então, o que Deus mais protege são os órfãos e as viúvas, e também os estrangeiros, porque os estrangeiros, o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. Versículo 19: Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Perfeito? Então, Moisés está falando aqui, proteja, ame o estrangeiro, pois você foi estrangeiro também na terra do Egito. Versículo 20: Temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás e a ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Então, temerás o Senhor seu Deus. Então, o que veio a ser? Temer ao Senhor Deus, temer a Deus nada mais é do que seguir as suas leis, os seus mandamentos, os seus princípios, seguir no caminho de Deus. A partir do momento que você faz isso, sua vida começa a fluir, começa a funcionar e você começa a prosperar incessantemente. É só você seguir no caminho, siga no caminho. O problema é que nós, humanos, nós que somos fracos de entendimento, o que nós fazemos? Nós acabamos nos afastando do caminho de Deus, acabamos nos pegando desvios do caminho de Deus, e é por isso que as coisas não funcionam na nossa vida. Versículo 21: Ele é o teu louvor e ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis que os teus olhos viram. Então, todas as coisas que, por exemplo, Deus fez lá, todas as pragas que Deus lançou sobre o faraó, sobre o povo do Egito, para tirar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Mas o faraó não acreditava nas coisas que Deus fazia, nos milagres, nas pragas que Deus lançou ali sobre o Egito. E é por isso que hoje o Egito, desde a época de Moisés até hoje, o Egito só vem decaindo, e é um país bem pobre em vista do que era antigamente, que era o maior império que existia na terra lá na época de Moisés, correto? Versículo 22, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, diz assim: Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejas uma multidão, como as estrelas dos céus. Então, Jacó, quando ele entrou no Egito, quando ele foi convidado pelo faraó para entrar no Egito, então Jacó entrou com 70 pessoas, perfeito? E agora são quantas pessoas agora que estão saindo do Egito? Ou seja, só de soldados, ou seja, homens preparados, homens com idade igual ou superior a 20 anos preparados para a guerra, eram 603.550 homens. Não foram contados as mulheres, não foram contadas as crianças, não foram contados os jovens com idade inferior a 20 anos, também não foram contados os idosos, os aleijados, os enfermos, os doentes, os cegos. Então, esse número de 603 mil passa para 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas tranquilamente. Esse número aí deve duplicar, triplicar, por aí, perfeito?
Então, os pais, ou seja, Jacó entrou ali no Egito com 70 pessoas. E estão saindo mais de 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas ali do Egito. Perfeito? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha riqueza, sabedoria, paz espiritual, alegria, vida plena em todos os sentidos. Meu muito obrigado e que Deus abençoe sua vida grandemente. Nosso compromisso é retornarmos amanhã com a leitura do capítulo 11. Do capítulo 11. Então, meu muito obrigado, façam todos um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!